descobriu que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. É por isso que você nunca deve chacoalhar um bebê. Eles nascem com um cérebro mais solto que de um adulto. Por isso, por mais que pareça simples, quando você chacoalha um bebê, o cérebro dele mexe muito dentro do crânio. E isso pode gerar vários problemas graves, então não faça. Essa estrada toca música enquanto você anda nela. Esses desenhos no asfalto têm um relevo que vibra quando você passa. E andando na velocidade certa, vira uma música. E esse é um jeito genial de fazer as pessoas andarem no limite de velocidade. Uma empresa lançou um papel higiênico gigante, que é 32 vezes maior que um rolo normal. E eles dizem que um rolo desse pode durar um mês inteiro. O kit custa R$200 e vem 2 rolos e um suporte de metal. Porque o suporte normal simplesmente não aguenta o peso dessa porra. Esse cara tava puto por pagar R$20 na água. Ele então criou uma marca de luxo falsa chamada Aqua de Rubineto, que significa literalmente água da pia. E encheu várias garrafas chiques com água da pia da cozinha dele. E entrou com essa marca numa competição de água gourmet. E a reação dos jurados... E depois disso, ele pediu pra adivinharem o preço da garrafa. Esse cara tava puto por pagar R$20 na água. Ele então criou uma marca de luxo falsa chamada Aqua de Rubineto, que significa literalmente água da pia. E encheu várias garrafas chiques com água da pia da cozinha dele. E entrou com essa marca numa competição de água gourmet. E a reação dos jurados... E depois disso, ele pediu pra adivinharem o preço da garrafa. Esse é o vídeo mais odiado da internet. Ele foi postado em 2018 e em 2 dias já tinha 13 milhões de dislikes. E ele é a retrospectiva de 2018 postada pelo próprio YouTube. E as pessoas odiaram tanto esse vídeo que o botão de dislike foi desativado permanentemente depois disso. Porque o 1% da bateria parece que nunca acaba. Deixar o celular descarregar até 0% pode estragar a bateria. Por isso, as empresas de celular fazem de tudo pra você não deixar isso acontecer. Então, o seu celular mostra que tá em 1% bem antes de realmente tá, pra te dar mais tempo de carregar antes do celular morrer. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. No aniversário
aniversário de 12 anos dessa menina, a mãe dela gravou esse vídeo e disse que daqui a alguns anos ia mostrar pra ela, pra provar que o seu estilo era só uma fase. Mas no seu aniversário de 16 anos, ela provou que a mãe tava errada. O cheiro da piscina não é cloro, mas sim xixi. Esse cara testou pra ver se é verdade. Ele encheu 2 baldes com água e colocou a mesma quantidade de cloro nos dois. E a única diferença foi que no balde B ele colocou um pouco de xixi. E depois de um dia, chegou a hora da verdade. Ele primeiro cheirou o A, que era só cloro com água, e não tinha cheiro de nada. E na hora que ele cheirou o balde com o xixi, realmente tinha aquele cheiro clássico de piscina. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. 2020 foi um surto coletivo. As aulas online eram especiais, principalmente porque dava pra escolher o nome que você ia entrar. Quem é Aron? Aron Bado. E isso gerava algumas confusões. Se você não colocar nome e número no teu e-mail, eu não vou descobrir quem é você. Shaolin Matador de Porco. Quem que é esse aluno? Flavinho do Pneu. Não tem nem Flávio. Do pneu ainda. Além disso, algumas pessoas esqueciam de mutar o microfone. E agora, tá? Tá bom, obrigada. Camila, pode ir compartilhar. Obrigada. Eu tô fazendo o que eu preciso, essa porra. Olha só. Gabriel. Enquanto outras já não aguentavam mais. Vejam só. Tia mostrou pra vocês todas as casinhas, não foi? Te entendo, moça. Batizado com arminha de água, algumas máscaras eram bem especiais. E como esquecer a moda de fazer live? Face da terra, envia teu espírito. E mesmo com live, algumas atividades não pararam. Alô? E por fim, Realmente ratifica o teor das demais provas. Faz essa carinha de filha da p. Vai, então, tá. Registro ainda que, apesar das alegações 2025 vai ser insano. 2025 tá chegando e as pessoas perceberam que os primeiros dias do ano vão ser literalmente WTF. E muita gente acha que isso não é um bom sinal, porque a última vez que isso aconteceu foi em 2020. E eu acho que todo mundo lembra como 2020 foi. Além disso, se você tá vendo esse vídeo agora, provavelmente vai se sentir muito velho. Porque em 2025 começa uma nova geração. A geração beta. E todo mundo que nascer entre 2025 e 2039 vai fazer parte dessa geração. E por fim, 2025 vai ter grandes lançamentos no cinema, como live action de Como Treinar o Seu Dragão, um filme novo da franquia Jurassic, um filme novo do Capitão América, além de Zootopia 2. Pra qual desses você tá mais ansioso? Quanto tempo você sobreviveria nadando nessas coisas? Nadando em lama, você sobreviveria no máximo 2 semanas, porque ela é cheia de bactérias e organismos que entrariam na sua pele e te matariam aos poucos. Se nadasse em mel, resistiria 1 semana e meia. A sua pele ia ficar muito macia, mas os insetos iam começar a te devorar, sem que você pudesse se movimentar pra se defender. Nadando em leite de vaca, você sobreviveria entre algumas semanas e 1 mês. Isso porque ele te daria alguns nutrientes, mas não todos que você precisa pra sobreviver. A menos que você seja intolerante à lactose, senão fudeu. Em gelatina, você conseguiria sobreviver algumas semanas, suficiente pra você comer ela e se liberar. Mas se ficasse preso, morreria, porque gelatina não tem nutrientes. Nadando em urina humana, seu corpo aguentaria 16 horas, porque a amônia e ureia que tem nela iriam te intoxicar e desidratar. Mas isso não se compara a nadar em Coca-Cola, em que sobreviveria só 10 horas. Esse líquido consegue remover ferrugem, então imagina o que faria com o seu corpinho. Por fim, em lava, você viveria só 3 segundos antes de ir de arrasta pra cima. Querem parte 2?
Quanto dessas coisas te mataria? Você precisa de 70 xícaras de café pra tomar cafeína o suficiente pra causar uma parada cardíaca. Mas você já teria morrido por volta da 25ª, porque você precisa de mais ou menos 6 litros de líquido pra inchar o seu cérebro e morrer. Falando em líquidos, 10 minutos submerso em água já é suficiente pra que você morra. E se você subir muito acima do nível do mar, cerca de 8.000 metros, você morreria por falta de oxigênio. 13 doses consecutivas de álcool já é suficiente pra te matar. Informação importante, tá? Já 20 maçãs contêm cianeto suficiente pra matar você, assim como 3 sementes de cereja. Então cuspa, não engula. 40 graus Celsius já podem matar você de desidratação, enquanto menos 21 podem causar morte por hipotermia. E por fim, 185 decibéis cria pressão suficiente pra estourar os seus pulmões, ou dar um choque no seu coração. Pessoas que confundiram palavras e deu merda. Em 2012, depois que um terremoto tinha acontecido nas Filipinas, uma mulher na praia gritou tsunami! As pessoas então começaram a tentar fugir, procurar abrigo e ir para lugares altos. Empresas começaram a fechar e todo mundo entrou em desespero. Só que a mulher nunca gritou tsunami. Ela, na verdade, gritou Shonamei, que era o nome da filha dela. Em 1999, durante o julgamento de um homem, ele foi considerado não culpado. Só que quando o júri anunciou isso, uma pessoa tossiu no exato momento em que eles falaram a palavra não. E a tosse foi tão alta que o juiz achou que ele tinha sido considerado culpado e sentenciou ele a 2 anos de prisão. Ele foi liberado depois que explicaram o mal entendido, mas imagina o pânico naquele meio segundo.